Gente, então, deixa eu me apresentar para vocês. Coloca o slide, tá no jeito aí os slides? Pode colocar o primeiro, para que a gente possa começar. Eu gosto muito de fazer essa apresentação antes. Se tiver no jeito, só me avisar. Eu sou Patrícia Fernandes, sou cristã há 24 anos. Sou casada há 26 anos. Tenho 2 filhos. Meu filho tem 20 anos e já é pastor da Igreja do Nazareno, lá da minha cidade de Americana. E a minha menina tem 12 anos. Eu sou psicanalista, especialista em neurociências, e aprove a Deus me levantar para um tempo aonde o que eu vou tratar aqui hoje, quem não me conhece pode pegar ranço de mim. E eu não te condeno por isso, apenas te digo, me ame, não me julgue. Você tem a obrigação de me amar, independente se concorda ou não com o que eu falar, amém? A questão é que é possível sim, você que nunca me ouviu, ouvir coisas hoje que você não vai gostar de ouvir. Mas o Senhor, quando me levantou, disse que eu iria apenas confrontar. Que quem iria convencer era o Espírito Santo. Então, em 7 dias, você manda uma mensagem para mim e a gente conversa. Tá bom? É só 7 dias que precisa para o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E isso se você for teimosa. Se você for uma mulher rendida, hoje mesmo você sai daqui convencida. Amém? Mas a questão é que eu me tornei uma figura polêmica por falar coisas sem muita máscara. Porque não está escrito aqui, mas eu sou sanguínea. E tenho um TDAH bem exacerbado. Hoje eu ouvi uma expressão que eu achei sensacional. Aliás, essa menina maravilhosa está aqui nessa noite. A sanguínea hemorrágica, filha do pastor desta casa. Quem é você? Eu preciso te conhecer. Você foi muito bem falada pelo teu pai, de que você é a alegria da tua casa. Que Deus te abençoe e que você levante mulheres para o reino, viu? Que Deus use o teu temperamento para alavancar essa geração. Amém? Porque é isso que Deus faz com aquelas que são vistas muitas vezes como, ai, que inconveniente, fala demais, é desajeitada, trupica, arranca sapato, ora, a mulherada cai, e daí se cai? Eu não tenho controle sobre o agir do Espírito Santo, não. O que eu sei é que Ele usa. E Ele usa a gente do jeito que a gente é. Claro que antes, quando eu não conhecia Jesus, eu era tóxica. Porque uma sanguínea hemorrágica sem Jesus é lixo. Mas com Jesus, tudo é diferente. Amém? Então, se você sentir desconforto hoje aqui, você não vai pegar o teu banquinho e sair de fininho. Porque isso é deselegante. Nós somos finas. Mulher do reino. Não deixe uma mulher falando sozinha. Aguenta a lapada. Aguenta. Toma de direita e de esquerda. E fica firme. Porque nós temos que ser Maria. E Maria ficou com a melhor parte. A melhor parte é no final. Quando você aprendeu e vai apenas então ser contemplada pela presença e pelo fogo do Espírito Santo. Nós vamos aprender muito aqui hoje. Então, como eu tenho TDAH, já vou te avisar. O culto não tem hora para terminar. Eu não tenho a menor pressa. E normalmente eu saio daqui e lá na minha região fala podrão. A gente não tem o que comer, a gente come um podrão na esquina mesmo. Porque tudo fecha. Porque o culto acaba tarde. Mas eu vou dar liberdade para a pastora encerrar quando ela quiser. Quem quiser ficar, fica, vira vigília. Quem quiser ir embora, vai. Combinado? Então vamos lá. Antes de começar, eu quero falar para vocês que eu trouxe o meu livro. Você não é todo mundo. Alguém já escutou isso da mamãe alguma vez? Alguém já falou isso para a filha alguma vez? Ah, mãe, mas eu quero, todo mundo vai. Você não é todo mundo. E o Senhor me deu esse livro, claro, gente, que eu não sabia. Na verdade, eu sabia que ia ter bastante mulher, mas não dá pra gente trazer no avião um monte de livro. Então eu tenho pouquíssimos livros.
Então, se você realmente quiser esse livro, você corre depois, tá bom? Meu marido tá lá fora com o livro. O que você vai encontrar nesse livro? Esse livro aqui é um livro que vai propiciar que você comece um ministério na igreja, na célula e principalmente no Instagram. Eu tenho vontade de ser útil para o reino, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que começar. Minha filha, compra esse livro. Porque aqui você vai aprender os princípios da mulher do reino e vai aprender a aplicar. Então aqui você vai entender o que é modéstia. O porquê que nós não podemos nos contentar com um título de cristã. Porque cristã hoje virou status. Qualquer uma diz que é cristã. E ela coloca na bio do Instagram: cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. E ela é cristã. Uai, quem vai dizer que não é, né? A questão é que esse livro te ensina a ser uma embaixadora do reino. E existe uma grande diferença entre uma cristã de título, que usa uma máscara para vir no culto, entre aquela que é embaixadora do reino, aquela que carrega o perfume de Jesus. Aqui você vai aprender o porquê que a modéstia, que é algo bíblico, se tornou polêmica quando Deus levanta uma mulher para falar sobre isso, que foi o que aconteceu comigo. E aqui também, uma das coisas muito interessantes é que você vai encontrar um estudo sobre o teu corpo. Que corpo será que é você? Eu sou pera. Imagina uma pera, fininha em cima e quadrilzão. Eu sou essa pessoa. Você pode ser ampulheta, oval, triângulo invertido ou retângulo. São vários biotipos. Aqui você vai aprender a se medir para saber qual é o seu biotipo. Mas isso você teria na internet. Você poderia digitar lá e aprender isso sem precisar ter o meu livro. Mas no meu livro eu passei anos pesquisando vestes adequadas para cada biotipo. Então aqui, quando eu descubro que eu sou pera, eu vou encontrar na lista de pera que saia que é adequada para mim, que calça que é adequada para mim, que vestido é adequado para mim, que camisa vai ficar equilibrada. Por que eu uso ombreira? Porque eu sou fininha em cima, para ter equilíbrio. Tudo isso são estratégias que a gente vai aprender a se tornar uma mulher equilibrada, tanto externamente quanto internamente. Então aqui você vai ter todos os tipos de roupas adequadas para cristã. Amém? Também tem aqui QR Codes. Por que eu falo isso? Porque você vai querer ensinar mulheres. Esse livro vai fazer você ser uma embaixadora do reino, lembra? Então você vai fazer células ou ir para o Instagram e aqui tem QR Code, ó. Esse QR Code te leva numa mensagem minha para te ensinar ainda mais. E no final tem o desafio de 7 dias para se tornar uma embaixadora do reino. Então você vai passar 7 dias fazendo alguns desafios comigo, tá bom? Vai aprender a orar de madrugada, porque sem renúncia e sem intimidade, Deus não vai levantar você. Vai aprender a jejuar, vai aprender a fazer a oração do espelho, vai aprender a se comportar e a não deixar rastro do encardido. Amém? Quem adquirir o livro eu vou autografar, tá bom? E a gente tira uma foto naquele painel lindo lá fora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Pode passar o slide. Quem não me segue aí, essas 30 mulheres que não me seguem, aproveita e segue agora, ó. Patrícia Fernandes, OFC. Façam bastante stories, amém? Que depois a gente tenta repostar o máximo que a gente consegue. Vamos lá, pode passar. Tudo hoje vai se embasar nesta palavra. 1 Tessalonicenses 5:23. Não precisa abrir, apenas acompanhe comigo. Aqui está dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até que Ele venha. Então aqui nós aprendemos alguns princípios, pode passar o slide, que é o que? Nós somos espírito, alma e corpo. Todo mundo aqui é cristã, já aceitou Jesus? Então quando você é cristã e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem
esquema aqui dentro de você que você tem que entender. Você é um corpo, que é essa casca aqui que está falando com você, que recebeu o Espírito de Deus em você. Então você é portadora e templo da maior potência do universo. Você tem que ter convicção hoje disso que eu estou dizendo. Você carrega a maior potência do mundo, que é o Espírito Santo. Nada é mais poderoso do que aquele que habita em você. Amém? E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que entender que somos uma casca, que carregamos então o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso é aquele que faz com que a gente tenha intimidade com o Pai, que nos coloca para orar e estar aqui hoje, por exemplo. É aquele comichão que a gente tem e não entende. Quando você tem um chamado e você é inquieta porque você quer servir, é o Espírito Santo que faz. Então você carrega ele dentro de você. A maior questão é, e agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque eu não vim aqui ensinar você a ser uma mulher elegante e a se vestir. Eu vim aqui ensinar você a não usar mais máscaras, apesar de ser crente. Vivemos uma geração de máscaras. Vivemos uma geração de cristãs que estão vivendo com pecados de estimação, vivendo com doenças emocionais, vivendo com um monte de lixo, mas coloca uma máscara de crente e vem para o culto de domingo. Ou coloca uma máscara de crente e vem louvar. Ou coloca a máscara da pastora. Eu sou pastora, eu não posso contar para ninguém que eu tenho depressão. Eu sou louca? Como é que eu vou contar para alguém que eu tenho pânico, para ser ridicularizada e ninguém mais confiar em mim? Eu não posso contar para ninguém que eu ainda tenho alguns pecados que eu não me libertei, porque senão eu saio do louvor, eu perco o meu cargo. Eu não posso contar para ninguém que eu tenho ansiedade, porque a mulher do reino tem que ser exemplo. E aí a gente vai colocando máscaras e se comportando como se estivéssemos saudáveis, quando na verdade estamos obesas de lixo. Lixo emocional e doenças na alma. Eu nem estou falando de pecado neste momento, eu estou falando de doenças emocionais. Essa é a geração que mais temos cristãs e líderes doentes. Por isso que se ouve muito dizer: pastora fulana de tal tentou o suicídio, pastor fulano de tal tirou a própria vida. Por que isso acontece? Porque eles acreditam que ninguém pode saber. Eu preciso usar a minha máscara. E a religiosidade, além de tudo, infelizmente, ainda diz que isso é coisa do diabo. E aí a cristã, ou uma líder cristã de referência, se anula e não conta para ninguém, e não pede ajuda e não toma remédio, porque fala o quê? Se eu contar para alguém, vão falar que eu preciso orar mais, que eu não sou uma mulher de Deus. Isso não existe. E no decorrer dessa mensagem você vai entender o porquê que eu estou falando isso agora. Nós precisamos entender que carregamos a maior potência do universo. E nessa hora você pode olhar para mim e dizer: mas é incongruente isso, é incoerente isso. Porque se eu carrego a maior potência, a maior força que há no mundo dentro de mim, por que é que eu tenho pânico? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu ainda minto e não consigo deixar de mentir? Por que eu ainda tenho inveja da irmã que está prosperando, voando? Ela foi e eu fiquei. Por que é que eu não consigo trazer ninguém da minha casa para a igreja? Por que é que eu ainda tenho pecados ocultos? Por que é que eu ainda desejo ser cobiçada, assediada, desejada? Por que eu ainda tenho que me exibir quando eu passo numa roda de homens para que eles me olhem? O que há em mim? Se eu carrego o Todo-Poderoso, ela está dizendo que bastou eu aceitar Jesus, que eu recebi Ele. Então por que é que eu ainda estou desse jeito? Eu tenho certeza que hoje, centenas de vocês que estão aqui, estão nessa situação. Porque quando eu chego na igreja, a mensagem que eu prego no mundo todo é a mesma.
Mas o direcionamento que o Espírito Santo leva é mediante o que Ele me fala ali. Na hora que eu me coloco de joelhos no louvor, por isso é que eu digo, eu não posso ficar sem louvar, pelo menos um louvor. Porque é neste momento que Ele me dá diretrizes. E a palavra de hoje para vocês é: arrancai-vos vossas máscaras. Não dá mais, se você quer ser uma embaixadora do reino. Amém? E nós vamos então entender o porquê é que esse corpo que carrega o Espírito Santo tem tudo isso que é negativo. Eu vou apresentar para você então o terceiro elemento. E o elemento pode voltar lá, é a alma. Nós não podemos subestimar que esse corpo aqui tem o Espírito Santo, mas também tem uma alma. E é na alma que estão todas as nossas inclinações. A tua alma, minha irmã, pastora, profeta, levita, intercessora do manto, a tua alma tem lembranças do teu passado. A tua alma tem o registro do abuso, do assédio, do estupro, da rejeição, da culpa, da falta de paternidade, da falta de perdão. Mas eu sou do manto. É do manto, mas a tua alma carrega isso. E a questão é que não podemos cair no erro que hoje a igreja vive, de mascarar a alma. Eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Eu não me lembro mais. As coisas velhas se passaram. Isso é mentira. Ninguém esquece uma grande dor. Ninguém esquece um abuso na infância. Ninguém esquece um trauma. Para de se enganar. Você não vai esquecer. Nunca. O que você tem que aprender, e hoje eu estou aqui para te ensinar, é lembrar sem dor. Sabe o que é isso? É você se lembrar, mas não doer mais. Só que para a gente conseguir isso, a gente precisa submeter a alma ao que é santo. Colocar o governo de Deus sobre todas as esferas da nossa vida, inclusive a alma. Eu, Patrícia, estou hoje aqui, sou conhecida mundialmente, prego o mundo inteiro, mas na minha alma tem a lembrança daquela menina, filha do esquizofrênico, que fez xixi na cama até 14 anos com medo de levantar e ir para o banheiro com medo do pai. Eu nunca me esqueci o olhar do meu pai. Eu nunca esqueci quantas vezes minha mãe foi espancada, eu também. Eu nunca esqueci. Eu fazendo xixi porque padres iam exorcizar o meu pai. Eu nunca esqueci dos trabalhos de macumba que aconteciam na minha cozinha. Eu nunca esqueci a infância traumática que eu tinha. Nunca. Eu não esqueci. Mas eu aprendi a lembrar sem dor. Eu ressignifiquei pelo Espírito Santo. Quando você aprende a ressignificar as suas dores, você transforma então toda a bagagem da tua alma em algo chamado testemunho. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Pega isso em nome de Jesus. Nem o Senhor quer que você esqueça o teu passado, porque o maior interesse dele é que você se aproprie de todas as dores que você viveu e seja permitido curar pelo Espírito Santo. E quando você vai curando uma a uma, você vai lembrando daquilo, dizendo: mas eu aprendi a beça. Mas se hoje eu estou onde eu estou, é por conta disso. Se hoje eu escolhi um bom marido, é porque por conta disso. Se hoje eu crio meus filhos diferentes, é por conta disso. E você começa a gerar um testemunho. Quando você gera o testemunho, aí sim você está pronta para ser usada. Então hoje, se você tem dúvida de qual é o seu chamado, eu já te digo antes do final. O seu chamado é a sucessão de dores que você vem passando e não vem entendendo. O seu chamado é aquilo que bate na tua porta todas as vezes. Poxa vida, eu estou no terceiro relacionamento e não dá nada certo. Poxa vida, eu sou perseguida. Poxa vida, tudo acontece comigo. O seu chamado está intimamente ligado às suas guerras desde o dia que você nasceu. Porque o objetivo do Senhor é te preparar, te aprovar para te usar. Amém? Hoje é o dia de você entender
que não dá mais para carregar uma máscara se você quer ser uma mulher embaixadora do reino. Se você quer que o Senhor te use, você precisa ter coragem de confessar. E eu não estou dizendo que é para alguém, não. Eu estou dizendo que é você entrar em contato com o problema e dizer: Senhor, eu identifiquei isso hoje e eu vou renunciar no altar. Quando você renuncia, você se prepara que você vai receber a maior unção que você já recebeu na tua vida. As pessoas perguntam muito: como é que eu faço para ter a unção? Como é que eu faço para ter unção? Unção custa tudo. Unção custa a tua fome. Unção custa a tua madrugada. Unção custa o teu tempo. Unção custa a renúncia do ego. A coragem de você ir para 1 milhão de pessoas e falar: eu sou filha do esquizofrênico. Eu fiz xixi na cama até 14 anos. A unção vem quando você anula o teu eu e tem coragem de dizer: quem sou eu? Eu sou um lixo que fui resgatada pelo Senhor e por isso que hoje eu dependo dele. Agora, quando você veste uma máscara porque você tem um título, ou porque você é uma psicanalista, ou porque você tem, como eu, quase 1 milhão de seguidores, você não está cumprindo o teu papel. Você está sendo uma fachada. E Deus está vomitando as fachadas. Deus vomitará os mornos, diz a palavra. E os mornos são aqueles que entendem, que conhecem a palavra, que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Somos nós que estamos muitas vezes sentadas na igreja. Eu nunca comecei uma ministração desse jeito. Nunca eu comecei a ministração de trás para frente. Mas existe um propósito por isso. Existe um propósito de você entender que tudo que vai sair desse altar não é um embate, não é um confronto, não é uma ofensa, não é um julgamento. É uma oportunidade que você tem de se reposicionar e ser curada para curar. Amém? Pode passar o slide. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é de fato usarmos uma máscara. Há mais ou menos 1 ano eu recebi um direct, ou melhor, eu fiz um post. Eu fiz um vídeo sobre pornografia da mulher, porque após a pandemia houve um aumento gigantesco do consumo de sites pornográficos por mulheres. E eu fiz esse vídeo, apenas um vídeo estatístico contando um dado, e apareceu uma mulher dizendo no meu direct: eu preciso falar com você, porque eu não aguento mais. Se eu não falar com você, eu não sei se eu sou capaz de tirar a minha vida. E essa mulher dizia então, conforme eu fui falando com ela: Patrícia, você foi a única mulher que eu escutei falar até hoje sobre pornografia feminina. Eu sou pastora de uma rede de 2.000 mulheres. E eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Pastora de uma rede de 2.000 mulheres. Mas o que era mais cruel e triste é que ela me dizia: eu vou para monte, eu oro e eu jejuo. Eu tenho muitas mulheres que se inspiram em mim e eu fico cheia do Espírito Santo. Eu me consagro, eu sinto que eu estou cheia dele, mas eu não sustento isso. A cada 5 meses no máximo, eu volto ao vômito. Eu caio de novo. Eu não consigo passar 5 meses sem ver pornografia. Eu não consigo ficar 5 meses sem revirar as bolotas dos porcos. Eu estou firme, eu vou para monte, eu sou pastora. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu me achego no altar, Ele me perdoa. E Ele me consola e eu retorno. Mas 5 meses depois eu estou de novo lá. Só que isso já faz 15 anos. E eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Porque isso é o ciclo do pecado. O ciclo do pecado é quando você não consegue se libertar. É igual um drogado. Quem aqui já viu uma pessoa que é drogada? Vai para uma clínica de reabilitação, passa um tempo limpo, arruma até emprego. A pessoa consegue viver em sociedade normalmente depois. Mas um gatilho que acontece, uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho,
Uma opressão maligna faz a pessoa voltar às drogas, porque de fato ainda havia uma lacuna. Então essa pastora, ela tinha uma lacuna da infância dela, onde ela foi abusada pelo pai, pelo padrasto e pelo avô. E ela foi imersa nesse ambiente de prostituição muito cedo. Ela tinha uma lacuna aberta que fez com que ela necessitasse da pornografia como se fosse algo normal. E então eu fui orar e o Senhor, antes de eu orar primeiro, eu fiz uma enquete. E perguntei lá no meu Instagram para as meninas que me seguiam: quantas de vocês passam guerras e lutas na área de imoralidade sexual? 70%. 70% de 600 mil disseram para mim que tem vícios ainda sexuais. Só que o mais chocante disso tudo é que dessas 70%, mais de 2.000 eram líderes cristãs. Cantoras, profetas, intercessoras, missionárias, pastoras. Mais de 2.000 vieram para confessar o pecado para mim, e foi por isso que eu entendo hoje que o meu chamado é para levantar mulheres, principalmente liderança. Porque nós precisamos entender que não há sujeira que não haja um motivo para isso. Nenhuma dessas mulheres são sem vergonha porque querem ser. Não é uma questão de sem vergonhice ver uma pornografia. Existe sempre algo por trás. Existe às vezes coisas que ela nem sabe, que ela nem lembra, que está por trás disso. E o inimigo se aproveita para transformar essa mulher líder cristã num cativeiro, porque daí ele oprime com a culpa. Ela vem, ela se arrepende, ela sente o perdão de Jesus por ela, ela tenta recomeçar, mas vira e mexe, Satanás vem e quantos meses você vai aguentar? 15 anos, vai cair de novo. E a culpa vai nos separando do propósito e da identidade de filha. O Senhor nunca se afastou de você. É você que vai se afastando dele, dizendo: eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu vou cair de novo, eu não posso. É a gente que se afasta da presença. E então eu fui orar e o Senhor me levou em Efésios 5,18, que diz: não vos embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. E ele dizia para mim: filha, só é possível vencer um vício com outro vício. A minha igreja só vai vencer as astutas ciladas do encardido se forem viciadas por mim. O que o Senhor pede para você hoje não é uma oração de devocional da manhã. O que o Senhor pede para você que está aqui hoje não é a oração antes de comer, não é a oração antes de dormir. O Senhor pede que você seja viciada na presença do Espírito Santo. E ser viciada é ser dependente como a água. Eu não vivo se eu não sentir borboletas no meu estômago quando eu lembrar de Jesus. Quanto tempo faz que você não sente os efeitos do primeiro amor? Quem aqui se converteu há pouco tempo? Quando você fecha os olhos e pensa em Jesus, o que acontece no teu estômago? Sabe o que é isso? É o fogo da presença. Eu aprendi a sentir isso todos os dias, inclusive agora, só de eu falar dele. E sabe como é que a gente faz para sentir a presença? A gente tem que ter intimidade com ele. A gente tem que ter fome dele, desespero dele. Não dá mais, minha irmã, para a gente achar que ter comunhão com o Espírito Santo, ligar um som no rádio, no carro e falar: Galileu, Jesus, ai Jesus. Isso é você fazer nada mais, nada menos que a tua obrigação. Ouvir louvor no teu carro e lembrar que ele habita em você. Isso não te faz ser viciada nele, dependente dele.
A dependência vem pelo tempo. Tempo de oração é diferente de comunhão. Só que a gente é tudo Marta. A gente coloca, eu pelo menos consagro um canto da minha casa para orar. Durante muitos anos da minha vida eu consagrei o canto da sala e comprei um tapete. Naquele tapete era o meu horário de orar. E aí eu achava que eu estava orando, porque eu tenho 24 anos de crente. Eu ajoelhava lá às 3 da tarde, criança, ó, vou orar. 10 minutos no máximo, nós tem que lavar a louça, a roupa tem que estender, e não sei o que, e não sei o que lá. Isso não é oração. Eu sinto te dizer que tempo de oração é você ficar aos pés do Senhor até que Ele venha. Só que para Ele vir, eu estou pregando outra coisa hoje aqui, gente, misericórdia. Só que para Ele vir, você precisa se deixar ser ministrada por Ele. Você sabia que só para a tua alma te aquietar, vou te dar uma dica agora de experiência. Só para a sua alma ficar quietinha e conectar com o Pai, é mais de 20 minutos? Porque os primeiros 20 minutos você está lá agitada. Senhor, obrigada Jesus, me perdoa por isso, cuida da minha casa, abençoa meu filho, cuida da prova dele. Você só falou. Na hora que você ia silenciar que Ele ia vir para ministrar sobre você, você levantou e foi lavar a louça. E a gente faz isso todos os dias. Todos os dias a gente não consegue ficar 40 minutos aos pés do Senhor. Então eu vou te dar essa dica. Melhor horário para orar e receber a visitação, porque você pode orar a qualquer horário, mas o horário que você sente o perfume de Jesus é a madrugada. Não tem jeito. Na madrugada você tira um tempo. Eu acordo 5:30 da manhã todo dia, mas eu levanto 4:30 para ter meu tempo da oração da madrugada, 1 hora antes. Eu sei que vocês trabalham também, que vocês têm suas tarefas. Não consegue fazer todo dia? Pelo menos 3 vezes por semana você precisa fazer isso. Fica 40 minutos, despeja o que tem que despejar, coloca um louvor, só que levanta e lava os olhos, porque as ramelas vão fechar. Você vai ficar com sono. Levanta, lava o olho, se coloca de joelho, agradece, fala com Deus e espera Ele vir. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Não é assim? Não descanse enquanto Ele não vier, amém? Esse é o segredo de você ser viciada por Ele. Aí todas as vezes que você falar dEle, você vai sentir aquele primeiro amor de novo. E é somente assim que você consegue submeter a tua alma ao que é santo. Aí você não vai mais ouvir a voz do encardido da tua alma. Por quê? Porque a palavra diz que a nossa alma tem um inimigo. Passa o slide. Quando eu falo para vocês assim, olha, pode passar, isso. Quando eu falo para vocês assim, que nós precisamos conhecer que somos espírito, alma e corpo, você não pode esquecer que essa alma, que está cheia de histórias do teu passado, cheias de feridas, é o maior ataque de quem? Do encardido. Não sou eu que estou dizendo, igreja. A palavra diz: Satanás é inimigo da tua alma. Ele não precisa colocar um andaime para você estribuchar no chão. Ele não precisa fazer você cair em adultério. Você cai porque quer, viu? Que palhaçada é essa? Eu recebi 30 mulheres, mais de 30. Entre elas algumas líderes dizendo: eu caí em adultério, mas foi o diabo. Que mané diabo, minha irmã? Você caiu em adultério porque você gostou do que você ouviu. Você caiu em adultério porque você tem uma carência aí. Você tem uma carência de paternidade, uma carência de marido, uma necessidade de ser vista, de ser notada, de ser aceita. Talvez o seu marido não te elogia. E talvez apareceu um gavião que disse o que para você? Nada além do que: uau, tá linda hoje, hein?
Mulheres caíram em adultério por conta de um tá linda hoje. Que mulher fraca. Você está sujeita. Aquela que pensa estar em pé, cuide, para que não caia, diz a palavra. Estamos sujeitas, por quê? Porque Ele não age em nenhuma área que você não tenha uma ferida. Você acha mesmo que Ele vai perder tempo tentando fazer alguém que não tenha nem pensamento em cair? Ele não consegue. Agora, quando Ele sabe, olha, aquela irmã está com crise no casamento porque ela está pedindo atenção e o marido não dá. E ela já sofreu a vida toda com o pai dela. Ela tem carência. Ela quer ser amada. Eu vou fazer simplesmente alguém fazer um elogio. E basta esse elogio para ela cair em adultério. Eu recebi mais de 30 mulheres na mesma condição. Por que é que eu caí em adultério, Patrícia? Por conta de um elogio, por conta disso. Porque nós estamos sujeitas, nós somos mulheres carentes. E agora, além de tudo isso, tem o dorama, né? Quem é que gosta de doraminha? Não é pecado, assuma, nós estamos entre mulheres. Ergue a mão quem gosta de dorama. Ah, não é possível. Não é possível. Eu fui numa igreja anteontem. 400 mulheres, 90% sabiam o que era dorama. Vocês não sabem o que é dorama? Quem não sabe? Ergue a mão. Vou contar. O dorama é uma série coreana. Uma série, uma história de amor, pastora. Apóstola, né? É apóstola? Uma série de amor. Mas é um amor muito puro. Me contaram, que eu não tive tempo de assistir, mas me contaram que o selinho demora 5 meses. É muito inocente, aquela coisinha fofa, sabe, de amor. Mas o que acontece? O dorama, ele não é pecado você ver dorama, não é. Pode ver seu dorama. O único problema do dorama é que o homem de lá é perfeito. E o nosso homem não é. Aí você tá lá vendo um dorama que você fica assistindo 5 horas por dia um negócio, que tem um homem que tá um sol ensolarado, ele tá a camada dele andando, cai uma gota de chuva, ele arranca o guarda-chuva do bolso na hora, minha amada. Tipo assim, ele tinha um guarda-chuva para um dia ensolarado, só para que a amada dele não se molhasse. O dorama é aquele que o homem do dorama cai no chão para a bonita cair em cima dele e não se machucar. Sabe aquela coisa surreal que não existe? E aí o seu marido chega em casa depois que você ficou 5 horas vendo esse trem. Agora, o pior é que agora não é só dorama. Agora tem um tal de uma série turca. Minha irmã, vocês vigia que esse trem. Minha mãe não é cristã, quer dizer, é cristã, mas não é evangélica. Minha mãe tá viciada nesse trem. Série turca, um tal de Can. Alguém conhece? Conhece? Minha mãe entrou na neura. E olha só, o que acontece? Você vê 5 horas por dia esses homens que não existem. Tudo romântico ao extremo. Aí chega o seu marido em casa, arranca a camisa, bota um bermudão. Aí ele senta no sofá. Tá pronta a janta? Você olha pra isso, aquela barriguinha, porque, né? Poucos têm a barriga de um dorama, né? Imagina, é raro um tanquinho hoje em dia. Aí ele tá lá vendo futebol. Tá pronta a janta? Você olha para aquilo, você começa a chorar. Eu não quero mais. Eu mereço ser amada. Eu quero viver aquele amor, Senhor. E eu não estou falando de uma brincadeira, não. Eu estou contando dados reais. Porque tudo que eu conto nesse altar são testemunhos que me chegam, amém? Tudo que eu contar aqui, vocês vão ver que é dados verdadeiros. Eu recebi dezenas de mulheres dizendo que iam pedir o divórcio porque decidiram que merecem ser amadas e querem viver um dorama. Verdade, eu recebi. Então, nós precisamos tomar cuidado porque nós somos mulheres que temos necessidades diferentes. E às vezes o teu marido não
fala a tua linguagem do amor. Eu não tenho como pregar isso agora, porque o meu workshop são 3 ministrações. São 2 ministrações de 1h30, dá para fazer até em 3, então eu não vou conseguir passar por tudo. Mas aqui nesse livro você também vai encontrar o teste, para saber qual é a linguagem do amor de você e do seu marido. Porque as 5 linguagens de amor salvou meu casamento. Salvou meu casamento e vai salvar o teu também. Porque a gente muitas vezes acha que o marido da gente não ama porque ele não fala. Tá linda, hein, gata? Uau, ó! O meu marido, se fala isso pra mim, eu pego ranço. Porque não é a minha linguagem de amor. Eu sou uma menina que eu fui rejeitada a vida toda. No final, se eu conseguir, eu vou contar um pouco. Eu fui rejeitada até 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu era lixo. E aí você imagina, uma pessoa que carrega tanta rejeição, aparecer alguém e falar, linda, hein? Uau, deixa eu ver, amor, tá gata. Eu acho que é falsidade. Eu não consigo acreditar, porque a minha bagagem me tornou assim. Então, de repente, por exemplo, para mim, a minha linguagem de amor, sabe qual é? É quando ele faz assim, ó, senta aí, deixa que eu faço. Senta aí que hoje eu lavo a louça. Senta aí que hoje eu busco as crianças. Isso me deixa derretida. Eu vejo uma mão de 3 metros de altura, um super-homem. Isso mesmo, faz as coisas pra mim. Porque acima de ser elogiada, eu quero que façam as coisas pra mim, porque eu me sinto amada dessa forma. Essa é a minha linguagem de amor. Só que você precisa descobrir qual é a tua, para você fazer junto com seu esposo e entender, olha, marido, fala de vez em quando que eu tô linda. Você não fala, eu preciso disso. Você entende? Você tem que falar. A gente tem que parar de ser também. Você quer que seu marido adivinha? Ai, queria comer um negócio diferente hoje. Ah, amor, pede lá o que você tem vontade. Ah, não sei. Você sabe o que você quer. Você quer comer aquele camarão ao catupiry. Mas você não fala, entendeu? Você quer testar o amor dele. Você quer testar, eu quero ver se ele sabe o que eu gosto. Minha filha, você vai morrer na praia. Homem não é desse jeito. Ele é objetivo. E a linguagem de amor deles, 90% da linguagem de amor dos homens é o quê? Palavras de afirmação e toque físico. Ele precisa ouvir que ele é o cara. Amor, se não fosse você, hein? Meu Deus, não tem homem nessa face da terra igual você. Não tem. Eu nunca vi igual você, não tem. Ele tem que ouvir que ele é o leão. Que ele é o cara. Você tem que demonstrar fraqueza. Ai, eu não consigo abrir. Abre pra mim. Vocês já viram aquele vídeo do pote de azeitona? Já viram o vídeo do pote de azeitona? Você consegue ou não consegue abrir um pote de azeitona? Consegue. Você usa uma faca, mas consegue. Mas você não pode conseguir, minha irmã. Você tem que fazer assim, ó. Abre, eu não tenho força. Você tem que deixar ele ser útil e ser másculo. A gente vai fazendo muitas coisas, vai se tornando feministas. Aliás, a igreja está cheia de feminista. Cuidado com quem você se aconselha. Tem obreira da casa do Senhor que porque teve o casamento fracassado, está aconselhando a irmãzinha que está com crise no casamento a divorciar. Ela teve o casamento fracassado e ela disse o que para a irmã? Larga enquanto é tempo. Eu orei 25 anos e não resolveu. Isso é conselho de obreira, sua feminista do cão. Feminista infiltrada aqui dentro. Cuidado, porque nem todo mundo que está na igreja, presta atenção, está curada de fato. Tem pessoas transferindo o lixo emocional delas para você. Você tem que saber disso. Agora, a outra linguagem de amor dos homens é o toque físico. Eu vou falar sexo, minha filha. O homem se sente amado pelo sexo, diferente da gente. A grande maioria, separa as coisas. Pra gente, romantismo é uma coisa, amor é uma coisa, sexo é outra. O homem, pra ele, o sexo é amor. Só que fazer sexo pagando pedágio por obrigação, eles não se sentem amados. Muitas vezes você faz obrigada. Ah, tem que fazer, eu sou submissa. Não faz com cara feia, mas faz arrastada.
porque você não tem vontade. A grande maioria das mulheres lembra que isso existe 2 dias no mês. E na hora que lembra, esquece 5 minutos depois. Passou. A grande maioria. Mas a questão é, você precisa entender que os homens se sentem amados quando você demonstra que deseja ele. Tem que demonstrar que deseja. Aí sim ele fala, essa mulher me ama, ó, não vive sem mim, ela me quer. Isso faz com que o ego deles esteja ali, como o homem provedor, o homem que sustenta, e o teu homem também. Então a gente tem que vigiar, porque às vezes a tua casa está em falência, o teu casamento está em falência, porque você não aprendeu a linguagem dele, não fala a linguagem dele, e não ensinou ele a falar a tua. Amém? Meu casamento estava quase destruído, hoje eu sou casada há 26 anos, por conta dessas coisas. E vigia com o dorama, vigia com a carência afetiva, vigia porque o inimigo não precisa de muito para fazer você cair. Basta ele fazer assim, ó, psiu, ei, não tem problema você ser cantada não, mas eu sou casada, deixa disso. Receber uma cantada tá te fazendo ficar bem, bonita. Seu marido é um ogro, seu marido não te elogia. E aí logo você tá aceitando cantada de marmanjo na academia. E isso faz com que você se sinta bem, amada. Isso é uma esmola do capeta. Você não pode se submeter a isso, porque se você der o ouvido, você vai dar o resto. O elogio é um anzol. Cuidado com o elogio. Cuidado com como você está bonita com essa roupa, te valorizou. Cuidado com elogios do tipo, quando você canta, a tua voz é a mais bonita. Você é casada. Mas como é que eu faço então, quando alguém falar isso pra mim? Não é pra dar sorrisinho também não, viu? Não é pra fazer, obrigada. Você tem que fazer cara feia. Mostrar que você não gostou, que você não tem essa liberdade. Assim é que você constrói uma imagem de uma embaixadora do reino. Não tem essa não. Tem homens e homens que vem te... Você sabe quando o homem quer te abraçar com graça? Você vai fazer assim antes dele chegar. Como vai, tudo bem? É a tua postura que demonstra se você é uma mulher que carrega Cristo ou se está deixando o rastro do encardido. Agora vamos passar o slide. Vamos começar na parte mais leve. Essa parte agora não é sobre pecado. É sobre convém ou não convém. Amém? Então esse momento agora vocês podem rir. Vocês podem falar, fala Deus, que eu amo. Estejam livres, tá bom? A gente está em ambiente acadêmico também. Estamos aprendendo também. Aqui em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que as chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está dizendo que você faz parte de um reino. Puxa vida, que maravilha! Eu aceitei a Jesus e recebi uma coroa na minha cabeça. Eu sou princesa dele, amém? Amém? Só que ali no meio desse versículo tem um verbo. E esse verbo indica a ordem. É um verbo imperativo, que é o verbo anunciar. Patrícia, eu tirei você do lixão. Eu tirei os teus carrapichos, Maria. Ô Júlia, eu tirei toda a tua sujeira. Eu tirei você lá das trevas e eu trouxe você para a luz. Coloquei uma coroa na tua cabeça e te dei um reino e uma promessa de uma morada, a fim de que você anuncie isso. Nós precisamos entender que não é esse oba-oba que a hipergraça prega. Hoje a hipergraça diz que Deus só vê o coração. Ah, mas eu posso todas as coisas porque Deus só vê meu coração. Deus ama o teu coração, Deus de fato quer o teu coração, mas o coração cheio dele revela ele. Coração cheio do Espírito Santo não revela sensualidade, não revela lixo. E aqui está muito claro: eu te chamei para anunciar as grandezas que eu fiz na tua vida, não o lixo que você era e que está querendo voltar só porque acha que os tempos mudaram. Tem mulher cristã, 25 anos de crente,
seguiu certinho a vida toda, mas agora está seguindo algumas influenciadoras que flexibilizaram a fé. Ué, eu sou cristã, mas eu uso biquíni na praia, qual que é o problema disso? Eu sou cristã, mas eu não me importo, porque afinal de contas Deus só vê o coração. Eu fui muito tempo religiosa, agora que eu sei que Deus só vê o coração, eu venho para o culto com o vestido da minha filha. Mulher madura, 50 anos nas costas, vindo para a igreja com o vestido da filhinha, porque ela quer se sentir jovem. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão sendo perdidos por conta de um tal conceito de normalidade. É a normalização, tudo é normal. Não é esse oba-oba. A hipergraça diz: eu sou livre. Por isso eu uso cropped. Eu sou livre. Por que eu não posso filmar meu agachamento na academia? Eu sou livre. Qual é o problema de eu fazer uma foto de biquinho mostrando meu silicone? É o tal do eu sou livre. E por isso eu confundo liberdade com libertinagem. Eu vim aqui te ensinar hoje a diferença. E você vai entender que tudo que eu colocar nesse painel é lícito, não é pecado, mas não convém para aquelas que querem ser levantadas por Deus. Então você aperta o cinto e se prepara. Se prepara por quê? Porque algumas de vocês não vão gostar do que vão ouvir. Só que entenda, essa palavra pode ser que não seja para você mesmo. Se você for uma cristã que quer vir aqui só de domingo, de terça, de quarta, quer ser uma espectadora de culto, quer ser uma mulher, olha, aceitei Jesus, mas eu quero a minha vidinha. Deus me livre de ter retaliação. Deus me livre de ter seta, não quero ministério. Se você quer ser apenas uma espectadora, continue com tudo o que você está fazendo, que não vai ter a menor diferença. Agora, se você quer ser usada por Deus, entenda isso. Se você quer carregar o perfume de Cristo e ser conhecida como a Bíblia que as pessoas leem sem abrir a boca, aquela Bíblia que a pessoa olha e fala: uau, essa mulher é diferente. Eu quero ouvir uma pregação dessa mulher. Essa mulher carrega algo diferente. Eu quero ser instruída por essa médica, por essa terapeuta. Ela tem algo diferente. Se você quer ser uma mulher levantada por Deus, você vai aprender que nem tudo é lícito, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas tem coisas que não são para aquelas que o Senhor colocou um selo: minha embaixadora. Amém? Porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Eu não sei quantas estão aqui hoje que foram escolhidas. A questão é que o Senhor escolhe também hoje aqui. Dependendo da tua renúncia, é o tamanho da unção que você vai receber. E unção é capacitação. Tem gente que é tímida, vai sair daqui voando. Tem gente que vai daqui a alguns anos fazer o que eu estou fazendo aqui. Aliás, você está olhando para mim e está dizendo: eu queria ser como ela. O Senhor, quando Ele me levantou, Ele disse que aonde eu fosse, Ele iria levantar embaixadoras do reino para fazer aquilo que eu faço. Só que está levantando um exército muito tímido, porque poucas têm coragem de falar o que eu falo. Mas a unção do Senhor vai te pegar hoje. Se você quiser, você vai sair daqui qualificada. Amém? Olha só, pode passar o slide. Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Aqui tem outro verbo: transformai-vos. Minha filha, aceitar Jesus não é entrar numa bolha e esperar o Espírito Santo vir e soprar, viu? Eu não quero mais que você use fio dental, tá? Ou então abrir a Bíblia, como muitas fazem. Olha, sua hipócrita, o dia que eu abrir a Bíblia e tiver escrito que eu não posso usar fio dental, eu não uso. Talvez você seja uma dessas que está achando que vai ser desse jeito. A questão é que aqui está dizendo que você precisa buscar a transformação. É você que se transforma através da renovação da mente. Como é que a gente renova a mente?
Palavra de Deus. Só que existe algo que me ajudou muito nesse processo de renovação de mente. Um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Se você não leu esse livro, você tem que ler. Esse livro diz, ou melhor, essa frase, se você não achar o livro, só fica com essa frase. O que faria Jesus na praia? O que faria Jesus na academia? O que faria Jesus numa discussão? O que faria Jesus, minha irmã? Tem mulheres aqui assim hoje. O que faria Jesus no teu lugar, hein? Ele estaria sem perdoar há 10 anos? Ele estaria sem frequentar a casa? Ele estaria sem frequentar final de ano a casa de alguém porque tem ranço da pessoa? Você diz que carrega a maior potência do universo, mas está deixando o rastro do encardido. Você sabe o que são rastro do encardido? É você ter essa dificuldade de perdoar. Você posta uma foto no Instagram louvando e chorando, sendo batizada, adorando ao Senhor, sei lá o que você posta. E a família está vendo. Não fala com fulano, com ciclano, com beltrano. O vizinho está escutando. Grita o dia inteiro com as crianças, é uma louca, descompensada. O pessoal da academia está vendo que você vem bonitinha para a igreja, mas na academia você usa uma calça enfiada tudo no... Isso é rastro do encardido. Assim como não pagar as tuas contas também. Tem cristã que não paga a barra da calça para a costureira. Acha que a costureira vai esquecer. Ninguém esquece uma dívida, minha irmã. Se você não pode pagar, chega nela e avisa. Minha irmã, eu não posso te pagar. Eu posso te dar R$5 por semana, 5 por mês, me perdoa. Agora você dá uma de esquecida. Aí ela vê assim indo para a igreja domingo com 5 filhos com a Bíblia embaixo do braço. Olha lá, família perfeita. Isso é rastro do encardido. Isso é mau testemunho. Embaixadoras do reino não fazem isso. Amém? Pode passar o slide. Quando a gente fala de reino, não tem como a gente não ver e pensar nessa mulher aqui, ó. Princesa Kate. Uma mulher elegantíssima, mas que faz parte de um reino. Agora eu quero que você preste muita atenção em mim aqui, ó. Muita atenção mesmo. Essa mulher faz parte de um reino, não é? O reino que essa mulher faz parte não é o reino de Deus. É um reino do mundo. O reino que essa mulher faz parte é um chechelento Reino Unido. Só é importante nessa terra, mas perto do reino que você tem, não chega aos pés. Você está entendendo? O reino que essa mulher representa é um mero reino do mundo. E essa mulher cumpre um documento que a rainha estabeleceu de regras e diretrizes para que o mais interessante é esse. Se você for espiritual, você vai dar um glória a Deus. Sabe o que está escrito em cima desse documento? Bem antes das diretrizes, a fim de que não haja escândalos neste reino, eu exijo que as princesas cumpram 2 pontos. Sabe o que está dizendo aqui? Ninguém deu glória a Deus. Esse reino, que é o reino do mundo, estabeleceu um documento a fim de que não haja escândalo no reino. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que você diz que foi lavada, remida, perdoada, eu sou do meu amado e ele é meu. Esse Senhor também diz na palavra: ai daquele pelo qual vier os E muitas vezes nós não nos olhamos no espelho antes de sair de casa. Ou pior, a gente segue um monte de besteira na internet e acha que vir para o culto de tomara que caia tá tudo bem. Revelar uma marquinha de bronze de fita? Qual é o problema? Não existe coisa mais horrível e apelativa do que você vir para a igreja mostrando a marquinha de bronze. É sexy, é vulgar. Coloca o teu nome no lixão, te desvaloriza ao máximo. E é simples, você vai entender isso tudo agora. Essa mulher cumpre regras. A primeira regra é: ela não usa esmalte escuro. Preto, roxo, pink, vermelho, jamais. A princesa do Reino Unido só usa nude. Eu estou dizendo que você não pode usar? Não.
Eu estou dizendo que é pecado você usar? Também não. Eu estou dizendo que a rainha quer que ela passe uma imagem de neutralidade e elegância. Então, neutralidade e elegância é o nude. Eu, Patrícia, renunciei batom e esmalte vermelho porque o Senhor me pediu. Um dia o Senhor chegou em mim e me disse: eu vou te levantar para curar. E eu não vejo alguém que cura com uma boca vermelha e uma garra de galinha vermelha. Eu não posso enviar você em lugares aonde vão olhar e não vão ver a santidade do Espírito Santo em você. E aí eu renunciei e nunca mais usei. Porque eu entendi que tem lugares que tem gente no leitinho. Tem lugares que tem gente que não vão entender uma mulher com uma unhona vermelha, um batonzão na boca vermelho, orando em línguas, por exemplo. Por isso que o mundo hoje está essa chacota. Porque a gente vê um monte de pastoras com malha de ginástica, receba o Espírito Santo, com uma garra de galinha na mão. Isso é o que temos visto. E nós que somos a geração de evangélicas, nós deveríamos nos levantar contra isso. Porque estamos sendo ridicularizadas. E nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Essa mulher, ela não usa em hipótese alguma nada decotado. Ela não pode mostrar o vinquinho. Você sabe o que é vinquinho? Eu vou falar. Vinquinho é o teu seio espremido que não coube no sutiã e tá pulando para fora agora. Olha aí. Olha isso, o seu tá pulando. Mas olha só no seu, não pode olhar no da irmã, que é pecado. Já tá assim já, ó. Sua pescoçuda. É para olhar só no seu. Se o seu vinquinho tá aparecendo, e se você fosse uma princesa, você seria divertida. No Reino Unido, não pode revelar vinquinho. É decote. O vinquinho é teu seio. Tá mostrando o seio. Essa princesa, quando ela vai usar um vestido, ela sabe escolher o vestido. Ela jamais, em hipótese alguma, usaria isso aqui, ó. Passa para mim o slide, meu irmão. Jamais ela usaria o famoso vestido a vácuo. O vestido a vácuo é esse vestido de bandagem. Ou pior ainda, o famoso tamanho único. Aqui no sul tem muito tricô, né? Vigia com esse tricô. Deixa eu dizer algo para tu, mulher. Tamanho único não é para crente. Vai na loja, eu quero aquele vestido, pega para mim um 44. Relaxa, meu amor, é único. É coisa do cão. Como é que você vai acreditar que vai vestir uma menina que tem quadrilzinho desse tamanho e nós que tem 110 de quadril, minha filha? Como é que aquele vestido de tricô vai ficar em mim? Aí a gente compra o vestido e vem pro culto como? Paz do Senhor. Não mexe nem o joelho. Tão garrada que tá. Vestido costurado no corpo. E pior ainda, o que é mais triste e lamentável é que quando a gente digita no Google vestido evangélico, ele é o primeiro que aparece. Não agora, mas depois vai lá e digita para você ver. Vestido evangélico, você vai encontrar uma modelo assim, ó. Vestido evangélico, R$199,90. A bonita tá com um bumbum desse tamanho gigante, uma calcinha fio dental arrochada, uma sandália amarrada no meio da perna, de costa. Quem que vende uma roupa de costa, minha irmã? Eu tenho uma linha de blazer. Eu fui fazer as fotos, a fotógrafa falou, de frente. Você tem que mostrar o teu produto, não a tua bunda. Agora, as páginas da internet mostram elas assim. Cuidado com essa fotinho de costa, minha irmã. Cuidado. Termina o culto de ceia, a bonitinha. Culto abençoado. Ela coloca uma foto de costa com versículo bíblico. Uma busanfa gigante com um fio dental, achando que vai enganar quem? Ai, mas eu só queria mostrar a hidratação da cabeleleira Leila. Tá bom. Tá bom que eu acredito que você quer mostrar a hidratação do cabelo. Mas eu coloquei versículo, Pati. O meu objetivo não era esse. O meu objetivo era evangelizar e dizer que eu estava na igreja. Com a busanfa virada. Quem você quer enganar, criatura?
Meu Deus, não tem lógica uma mulher tirar foto de bumbum virado. Virou o bumbum, não importa que você coloque 50 minutos de louvor, 350 versículos. Você virou o bumbum, todo mundo sabe que você quer mostrar o bumbum. E a maioria das mulheres que usam vestido a vácuo, elas compram o vestido dessas lojas evangélicas, porque eles já sabem, é um gatilho de sensualidade velada. Na minha igreja eu não posso usar calça, é proibido. Então eu vou aproveitar e vou usar um vestido costurado no corpo. E vende, porque elas olham aquele bumbumzão gigante e falam: eu quero um bumbum desse. Olha como ela ficou bem com esse vestido. Porque infelizmente a igreja está cheia de sensualidade velada. Agora vamos lá, pode voltar lá na princesa. Essa princesa, ela também sabe que o comprimento adequado do vestido não é no joelho, minha irmã. Quem foi que disse isso? Você está com um vestido reto, um tubo, alfaiataria elegante, não a vácuo. Você olha no espelho e está no joelho. O que acontece quando tu senta? Sabe quanto que sobe? 16 centímetros. 16 centímetros é meia régua da escola. Aí você vem, senta aqui na frente, o vestido está aqui no meio da coxa. Pastor vendo a tua calcinha. É verdade? Aí tem que vir o quê? Se você tem o Espírito Santo ainda, vai ter vergonha na cara. É capaz de você pegar a Bíblia e ficar o culto inteiro assim. Porque ele vai te incomodar. Agora, se você não tem o Espírito Santo, se você é nova convertida, na hora que você vier aqui para orar, você vai fazer a igreja entrar em curto-circuito. Quem aqui vem de uma igreja que tem paninho na hora da oração? Aqueles paninhos que cobre. A maioria das igrejas tem paninho, não tem? Para poder cobrir. Eu fui numa igreja esses dias e perguntei para a pastora: pastora, tem paninho aqui? Ela tem. Eu falei: pega lá para mim. Ela trouxe lençol de solteiro. A igreja mandou fazer lençóis de solteiro azul. E eu olhei para aquilo e falei, ela falou: depois eu explico. Eu falei: tá bom. Aí ela veio me contar. Tem tanta sensualidade na igreja dela, que quando uma irmãzinha vem para frente, as obreiras, as staffs entram em curto-circuito. Uma olha para a outra e fala: pega o pano. Michele, pano. Corre. Porque se essa bonitinha cair, o silicone explode, o vestido sobe, ela fica pelada. É tanta sensualidade que a igreja não deu conta de paninho. Porque paninho ou cobre em cima ou cobre embaixo. Aí a pastora, sabe o que ela fez? Colocou um lençolzão. O dia que eu fui lá, parecia uma guerra. Tchá, 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 tchá. Aquele monte de mulher caída, tudo coberta. Verdade. Eu nunca vi um negócio daquele. Todo mundo coberto. Olha só, outro fato curioso dessa princesa é que ela não faz selfie. Gente, a gente pode fazer selfie? Claro que pode. Todo mundo pode fazer selfie, não é pecado não. Só que o problema é que a selfie é uma foto espontânea. E lá no Reino Unido não se faz fotos espontâneas. Somente fotos feitas pelo fotógrafo oficial do reino. Porque ele vê. Ó, zíper tá aberto. Ih, farol tá aceso, princesa. Espera aí. Já vou falar uma coisa aqui também. Que eu não vim aqui para levar nada para casa. Você me usa sutiã em nome de Jesus, amém? Que palhaçada é essa de vir pro culto? Ai, eu coloquei silicone para me libertar. Ai, como é gostoso, agora eu não preciso usar sutiã. Aí vem numa igreja com ar-condicionado, estamos no sul. Bate um ventinho. O que acontece com os bicão que você amamentou 2? 3. Quem amamentou, não vem com essa história, eu não tenho bico. Quem amamentou tem 2 bicão desse tamanho. Aí você se acha no direito de vir para a igreja com um sutiãzinho de malha ou um topzinho. Tem gente lá na minha cidade, aqui não, só lá em São Paulo, que sobe para cantar. 2 bicão desse tamanho aceso o culto inteiro. Minha irmã, usa sutiã. E outra coisa, vai amamentar a criança aqui dentro? Você pode amamentar aqui dentro, é lei. Não estou indo contra a lei, não precisa me processar. Que tudo que eu falo vira processo. Não estou falando que você não pode. Você pode amamentar aqui dentro. Mas seja elegante, use uma fraldinha. Tem irmã que arranca a mama. Vem, Ravi. É sério? O Ravi já anda. Tem 1 ano de idade, o bichinho. Aí tá tocando louvor, o Ravi faz o quê? De pé.
Aí ele sai. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Aí a mãe tá aqui. Vem, filho. Ela não guarda, porque dá trabalho guardar. Mas ela não tampa também. Aí fica aquele bico estalado, sabe quando tira da boca? Né? Fica aquele bico estalado desse tamanho. E o Ravi lá, e ela. Ai, gente, ele não para. Minha irmã. Olha, tem aquele meme que fala: você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu já vi cada coisa. Essa princesa, ela não faz selfie, porque não pode ter nada de errado. Já pensou? Vazar uma foto dela, né, desarrumada? Não pode. Então ela passa somente fotos com o fotógrafo oficial. Ela é proibida de fazer selfie. Agora, nós podemos fazer selfie. O problema é a selfie que fazemos. Hoje, a maioria das cristãs, qual é a selfie que a gente faz? Hoje o selfie da cristã é esse bico que você não guarda. Minha irmã, eu sei que tem muita gente que vai me odiar agora, porque a maior polêmica se virou no meu ministério quando eu falei isso. Mas a mulher embaixadora do reino não faz foto de biquinho. E eu vou te explicar o porquê. A boca é objeto de desejo. Boca é sex appeal, apelo sexual. Se boca não fosse um objeto de desejo, você acha mesmo que teríamos tantas blogueiras, influenciadoras e artistas assim? Oi, gente. Olha, hoje eu fiz o meu preenchimento, sabe? Tá um pouco inchado, mas logo desincha. Mentira. Desincha nunca. Ela foi lá no doutor. Ela levou a foto da Angelina Jolie. Doutor, eu quero essa boca, você consegue? Claro. Ela sai de lá com 2 linguiças toscana Aurora. 2 linguiçona. Mas o problema não é a linguiça tá pra ela. O problema é que ela vai no Instagram 3 vezes por dia. De hoje tá pago. Meu momento com Jesus. Eu e ele. Guarda esse bico. Coisa feia. O bico não pode estar na boca de uma mulher que quer representar Jesus, porque ele representa o mundo. Pensa agora naquela cantora de funk que rebola o popozão e começa com a letra A. Pensou? Tudo que tem nela não é para você copiar, porque ela é padrão do mundo e a palavra diz: não se amolde. Aí você vê uma blogueira assim, você vai copiar. Se você é solteira e faz foto de biquinho, você está desvalorizando você. E os rapazes podem olhar e falar: isso daí é fácil, está se oferecendo demais. Agora, se você é casada, é muito pior, porque você está usando 2 documentos, 2 crachás. No seu peito está escrito: eu estou carente, meu marido não está dando conta de mim não. Eu estou falando sério. Essa é a imagem que você passa para os homens da igreja quando você é casada e fica fazendo foto de biquíni. Eu estou dizendo para você estatística. O que o homem lê quando ele vê uma mulher assim? Carência afetiva, homem não está dando conta, se eu investir eu pego fácil. Isso é estatística. Agora, quando você faz bico, você está usando esse crachá em você, e no do teu marido, sabe o que está escrito? Sou um bananão, estou deixando. Porque por trás de toda piricrente tem um homem banana. Por trás de toda mulher que quer ser sensual na internet, na academia, tem um bananão que está permitindo. Esse que é o grande problema. Só que eu precisaria de um outro dia para pegar sobre isso, que eu prego sobre casamento. Então não dá para falar sobre isso hoje. Sobre feminismo e etc. Mas vamos lá. Essa princesa cumpre regras e pré-requisitos para um reino que é um reino do mundo. E você que diz que representa o reino de Deus? Que tipo de renúncia você está empurrando com a barriga e não está fazendo? Eu quero que você pense nisso hoje. E agora a gente vai falar, então pode passar o slide, passa 2. Sobre as raposinhas que destroem a vinha. Isso aqui.
Isso é a raposinha que está destruindo a igreja do Senhor, que somos nós as mulheres. Unhas, garras de galinha, cílios, vassoura de piaçava. Minha irmã, você pode fazer alongamento de unha? Pode. Pode fazer alongamento de cílios? Pode. Mas cuidado, lembra daquela que eu falei lá, da letra A? Ela usa tudo isso. E ela representa o mundo. Essa unha significa sexy, vulgar e macabro. O estilo dela é sexy. Não é para estar na mão de uma cristã se ela significa sexy, correto? Agora macabro, pior ainda. Não é para estar na tua mão. Mas você quer ficar um pouquinho mais assustada? Essa unha foi a unha eleita pela indústria cinematográfica para representar demônios, bruxas e Satanás no cinema. Todas as vezes que a gente vê um filme que aparece Satã, demônio e bruxa, tá o que na mão? Essa unha. Aí a gente vê cristã com essas unhas. Uma unha que não é funcional, que desvaloriza você, que representa o encardido e que não deixa você lavar a pepeca direito. Porque não tem como, não vai lavar. Não adianta, não dá para lavar. A mamãe não ensinou a lavar? Como é que lava? Tem que usar o dedo, lavar as dobrinhas. Como é que enfia 5 agulhas lá embaixo? Eu queria entender como que essas mulheres... Se uma mulher dessa me convida para comer um negócio na casa dela, meu Deus, não vou nunca. Como é que eu como um pão feito por uma unha dessa nojenta? Você precisa entender que isso é nojento. Eu fico pensando, será que elas lavam igual o Wolverine? Lembra do Wolverine? Mãos, aquelas garras. Acho que ela espeta o sabonete. Só se for assim. Porque não dá para lavar, não dá, não adianta. Você não consegue fazer uma higiene. Você não consegue. Infelizmente essa unha não é para estar na tua mão. Amém? Se você está com ela hoje, você está apenas sendo confrontada. Marca a manutenção amanhã. Dá uma lixadinha, tá tudo certo. Agora, e os cílios vassoura de piaçava? Os cílios é a mesma coisa. Minha irmã, equilíbrio. A gente tem visto cristã entrando na igreja réplica de drag queen. Verdade. Ó, quem aqui assistiu Divertidamente? Eu sou neurocientista, eu vou dar uma aulinha para vocês sobre o cérebro aqui rapidamente. O teu cérebro é um órgão acomodativo, neuroplástico e que passa por podas neurais. O que é uma poda neural? Eu jogo fora uma informação que eu não uso há muito tempo. E eu vou citar um exemplo para você agora. Quem aqui lembra que algum tempo atrás decorava na cabeça números de telefones de um monte de gente? Lembra? A gente sabia número de vó, de tia, de tudo. Hoje você lembra de quantos? Nenhum ou o seu só? 2. O que aconteceu com o teu cérebro? Uma poda neural. Por quê, Patrícia? Porque a função de armazenamento de dados telefônicos foi substituído por esse instrumento que você carrega, o celular. Então o seu cérebro entendeu, nunca mais ela acessou isso, vai para a lixeira. Isso acontece também quando a gente vai fazer um procedimento estético, com a nossa imagem no espelho. Quando a gente vai no médico, ele tira foto de antes e depois, não tira? Você já se perguntou por quê? Para te provar que ele fez. Porque algumas horas depois você vai desinchar, vai olhar no espelho e vai falar, doutor, eu acho que não pegou. Porque automaticamente o teu cérebro, ao ver uma nova imagem no espelho, precisa da foto para se lembrar de quem você era. Ele substitui a imagem automaticamente. Você sabe que melhorou, mas você não consegue mais discernir quem você era. Então isso é o que acontece com os cílios. Você vai lá e coloca uns cílios do volume brasileiro, um pouquinho só. Tá tudo bem, um volume pouquinho. Só que passa 20 dias, você está se olhando no espelho há 20 dias. 20 dias depois, o que vai acontecer? Você vai achar que não tem mais nada. Aí você chega na designer e fala o que para ela? Eu vou ter que aumentar, porque nem parece que eu tenho cílios. Aí ela fala o que para você? Vamos colocar um extra super GG. E você vem para a igreja com essa taturana, que a única beneficiada é a irmã que está do lado, que ela é ventilada o culto todo. É um ventilador ambulante. Vigia, irmã, porque você está feia e ninguém tem coragem de falar. Você está com olheira. Você está com o olhar cansado.
Coloca os cílios, pode colocar. Mas não desse tamanho, gente. Misericórdia. Vigia, amém? Pode passar. Vou falar rapidamente para a gente encerrar, porque eu quero orar ainda. Tem muita coisa ainda para acontecer aqui. Vamos falar sobre academia rapidamente? Quem aqui treina, caminha, faz alguma atividade física? Você pode e deve cuidar do corpo, mas não cultue o teu corpo. Agora tudo é culto ao corpo. Eu vou para academia, eu vou para corrida, eu não faço mais almoço em casa de domingo, eu não cuido mais da minha família, porque tudo é em nome do culto ao corpo. E cuidado, minha irmã, para você também, olha só, não ir para academia vestindo uma calça da Shein. Porque quando a gente começa a treinar, a gente tem vergonha do corpo, não tem? A gente vai do que na academia? Moletom. Amarra até um blusão, porque ninguém vai ver. Tô com a bunda mole, tudo molegata. Só que à medida que a coxa endurece e o bumbum endurece, vai aparecendo um shorts e um cropped. Só que o problema é que você começa a olhar e pensar assim, ué, eu tô com o corpo bom agora, olha, eu tô dando bom caldo. Eu posso vestir umas roupinhas melhor, gente. Pra que eu vou ficar me cobrindo? E outra, lá é ambiente disso. Tá todo mundo assim. Essa é a frase que Satanás mais usa. Por isso é que Deus me deu o livro, você não é todo mundo. Tá todo mundo assim na academia? Qual é o problema de eu ir de cropped e shorts ou calça da Shein? O problema é que a palavra diz que tem que haver diferença entre os que são e os que não são. Se você vai igual todo mundo na academia, como é que eu consigo saber quem é você diante do reino de Deus? Não tá dando para ver a diferença entre os que são e os que não são. Se você vai para a praia de biquininho, minha irmã, porque afinal de contas você é muito religiosa. Meu Deus, praia é ambiente disso. Eu não vou de roupa para praia. Você não precisa de roupa, mas um maiô e um shorts é tua obrigação. Mostrar o teu popô jamais. Jamais. Se você quer ser uma representante de Jesus na terra. Lembra do que eu falei? Se você fizer esse tipo de renúncia, você vai receber a unção à medida da renúncia. E Deus vai te dando assim mesmo, à medida da renúncia Ele vai te enchendo. A questão é que você começa a se perguntar, por que eu não posso se todo mundo está assim? Mas a palavra é clara, tem que haver diferença entre você e o mundo. Se tem 300 mulheres numa piscina, tá todo mundo de biquíni porque lá é esse ambiente, cadê a diferença? Vocês têm que ler mais a palavra de Deus e entender. Agora veja bem, o pior não é só o cropped, agora é a calça da Shein. Essa calça que racha o C aqui, e você vai lá e compra uma nude e coloca o celular aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Você filma você agachando com uma calça dessa? A gente vê isso. A gente vê milhares de cristãs. Cadê a calça, gente? A gente vê milhares de cristãs com a calça da Shein. Calça da Shein é essa calça que não dá para vestir calcinha ou tem que usar fio dental. Aliás, vou falar do fio dental também, minha irmã. Não é porque você só usa alfaiataria. Eu não uso legging, eu não uso skinny, eu só uso alfaiataria, que você vai vestir um fio dental e vir para a igreja, né, minha filha? Todo mundo tá vendo o fiozinho marcado no bumbum. Não se usa uma calça social com fio dental. Deixa o fio dental pro marido, usa uns shortinhos por baixo. Aí você levanta da cadeira, já dá aquela tirada horrorosa, porque já mastigou tudo, e vem trazer a oferta, daquele fio dental. Aí vem assim. Quando não tá aqui no louvor com uma legging, o capô de fusca desse tamanho, rachada no meio. A igreja inteira vendo aquele louvor maravilhoso e ela aqui, para a direita, para a esquerda, dividida no meio. Calça legging, calça skinny, calça da Shein, tem que usar cobrindo a região íntima. Viu? Isso aqui é diferente, ó. Uma calça que o cavalo tá aqui embaixo é diferente. Você tem que olhar no espelho e entender, ó, tá marcando meu pêssego. Aí você vai fazer o quê? Vai vir para a igreja marcando pêssego. Quando não tiver rachado no meio. Minha irmã, vigia. Em nome de Jesus, olha só. Vai morrer de calor se vestir uma regata por cima? Não precisa jogar fora a calça da Shein. Mas usa como uma regata. Não precisa deixar de usar uma calça montaria de couro no inverno. Mas usa com tricô alongado. Usa um blazer. Usa uma camisa. Seja elegante. Em nome de Jesus. Amém.
Pode passar o slide. Pode passar mais 2. Mais um. Isso. Vamos lá. Quando eu disse para vocês sobre a nossa alma e sobre tudo depois disso que vocês ouviram aqui, a gente riu, foi divertido, mas eu tenho certeza absoluta que todas nós que estamos aqui tem algo a renunciar. Eu preciso ensinar para você então o que é a renúncia, para que você seja hoje cheia do Espírito Santo. Existe um processo para que Deus derrame sobre você uma unção poderosa. E esse processo é você entregar o teu lixo no altar. Eu vim aqui e joguei um monte de coisa na tua cara. Para quê? Para que você tenha um despertamento e fale, eu estou muito longe, hein? Preciso melhorar muito. Meu Deus, eu faço isso com meu marido. Meu Deus, eu grito com os meus filhos. Meu Deus, eu estou devendo. Meu Deus, eu não perdoei. Meu Deus, eu estou sofrendo uma depressão e nunca contei para ninguém, nem para o Senhor. Eu não tenho coragem de buscar ajuda. Eu sensualizo na academia, eu faço trocentas coisas. Eu trouxe muitas coisas aqui. O fato é que vocês olham pra gente e acham que a gente nasceu assim. Que eu, Patrícia, sou essa super mulher, que eu estou assim, que eu nasci assim, que Deus me deu esse dom de nascença. Como eu disse, eu sou filha de um esquizofrênico, que fiz xixi na cama até 14 anos de medo de ir ao banheiro. Eu dormia xixada todas as noites. Eu cresci vendo trabalhos de macumba na minha cozinha. Eu cresci vendo meu pai sendo exorcizado e eu fazia xixi no canto da parede. Eu me lembro dessa cena. Eu era traumatizada. Eu era atormentada por demônios todas as noites e cresci com esse medo do olhar das pessoas. Eu era aquela menina odiada na escola porque eu era filha do esquizofrênico. Ela é filha do doidinho. Então eu podia ser massacrada, eu podia ter o cabelo cortado. Eu era aquela que cuspiam em mim. Eu apanhava todo dia na hora da saída porque eu era filha do doidinho. Eu não era digna de ter uma vida porque eu era filha do doidinho. Eu era aquela menina que no dia do aniversário tacava um ovo podre nela. Não era ovo normal, porque havia uma grande preparação para judiar de mim. Eu sentava na cadeira, tinha taxinha. Eu sentava na cadeira, tinha chiclete. O meu cabelo era longo e vivia cortando. Eu era essa menina, muito perseguida a vida toda, porque além de tudo eu era muito inteligente. Como eu disse, eu tenho TDAH. E eu era a preferida da professora, porque a professora, ela, além de eu ser muito inteligente, ela me protegia pela minha situação. Então as meninas me odiavam, porque eu era a queridinha da professora. Então eu era massacrada. Com 12 anos eu já frequentava cartomantes querendo saber o meu futuro, porque eu não tinha ideia do que era. Mas um dia eu conheci a Jesus. Com 22 anos eu me converti. Só que eu quero que você entenda é que toda a bagagem da minha alma eu levei para o meu casamento. Eu me casei com 22 anos. E quando eu me casei, então, eu não tinha coragem de vestir uma camisola com meu marido e dormir de camisola. Porque eu pensava, vai que entra um bandido, me estupra porque viu de camisola. Eu tinha medo das possibilidades. Eu não tinha depressão, eu não tinha pânico, eu não tinha ansiedade. Naquela época eu não tinha nada disso. Mas eu era neurótica, mania de perseguição. Eu achava que qualquer pessoa que olhasse para mim ia me fazer mal. Eu tinha medo do olhar do meu pai. E eu cresci debaixo desse jugo. Foi quando então eu me converti. Aceitei a Jesus. E uma irmã foi orar na minha casa e disse: Deus vai te levar para os 4 cantos dessa terra. Você vai carregar uma mensagem e vai pregar para milhões de pessoas. Eu era a Patrícia, neurótica, com toda a minha alma dilacerada. Eu era aquela menina que gastava o meu salário todo da Cassiomara, que eu vendia calcinha, tentando comprar as pessoas. Todo o meu salário era presente para as amigas, porque era a única maneira de eu sentir que eu era digna de ser amada. Essa era eu comprava as pessoas com presente. Quando eu recebi essa promessa, então eu estou correndo porque eu quero orar por vocês, não tenho ideia de que horas são. Vocês têm tempo? Quando então eu recebi essa palavra, eu comecei a dizer, esse Deus não pode querer um lixo que ninguém quis. Não faz sentido o que essa mulher falou. Essa mulher deve ter se enganado. Por que Deus vai querer usar alguém que foi rejeitado pela sociedade a vida toda? Mas eu no fundo acreditei nisso e quis então apressar a promessa. Eu comecei a querer dar um jeitinho para que Deus me usasse. Eu comecei a estudar. E então eu fiz 7 pós-graduações. Eu fiz muitas pós, eu sou especialista em muitas áreas. Porque eu sempre gostei de estudar e eu me afundei nos estudos. E fiz 11 anos de canto. Porque eu pensei, vai que essa mulher errou e Deus vai me usar cantando. Eu vou fazer tudo. Eu vou me preparar, porque somente se eu me preparar eu serei digna de ser usada.
Comecei a ler todos os livros sobre satanismo da Rebecca Brown. Queria estudar um pouco para entender um pouco o que acontecia. E comecei então a me afundar na palavra de Deus e a estabelecer uma rotina de oração e jejum. Orava todas as madrugadas e jejuava toda semana. Eu era a religiosa, aquela que entrava num salão de cabeleireiro e se estivesse tocando música do mundo, eu saía na hora. Meu ouvido não podia ouvir nenhum tipo de música, nem num shopping. Eu me tornei aquela pessoa fanática e totalmente religiosa, mas sem entender a graça. Por quê? Eu queria que Deus me usasse pelos meus feitos, não por Ele. Eu não entendia que Deus pudesse me amar, porque quem não tem um amor de pai terreno, não entende o que é um amor de pai celestial. Se você não foi amada pelo teu pai na terra, você vai demorar muito para entender o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é similar ao de um pai. E se você não tem isso como parâmetro, é muito difícil para você. E para mim era difícil pensar que esse Deus podia me amar de graça. Então eu comecei a fazer tudo e comecei então a querer ser usada por Ele. Cheguei na igreja que eu frequentava e disse: olha, eu estou muito sedenta, muito cheia da presença do Espírito Santo. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. E eu já estudo canto há 5 anos, eu estudava na época. Eu quero cantar. Eu fiz o teste para cantar então. E o líder de louvor disse o seguinte para mim: você tem uma voz muito boa, mas a sua voz é a primeira voz, e aqui só pode ter a minha, não quero ninguém concorrendo comigo não. Fica de back. Tudo bem, eu fiquei de back. Para mim era ótimo ficar de back, eu não estava fazendo algo para o Senhor. Mas eu comecei a entender então que no dia que não tinha ninguém para cantar, tocava CD, mas ninguém me dava oportunidade. Eu era back porque a liderança não me deixava com medo de que, se um dia eu cantasse, eu tirasse o lugar dele. E mais uma vez eu comecei a ver então, por isso é que eu disse no começo para você, que o teu chamado é a sucessão de coisas que se repetem. Eu fui perseguida agora dentro da igreja. Eu fui rejeitada agora dentro da igreja. Na igreja, as pessoas me julgavam porque ela é muito inteligente. Ela canta bem, ela fala bem. Cuidado com essa moça, hein? Não dá muita oportunidade para ela não, que ela rouba o teu lugar. E infelizmente foi isso que eu vivi durante 8 anos. E então eu resolvi sair dessa igreja e fui para uma igreja pequena de bairro, que tinha 89 pessoas. Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei na pastora dilacerada e contei toda a minha história para ela. Contei quem era meu pai, quem era eu. E falei para ela: pastora, já faz 15 anos que eu tenho orado, que eu sou crente, que eu recebi uma palavra, mas não me deixam. Eu intimido as pessoas. As pessoas olham para mim e me julgam pela aparência, me julgam pelo jeito que eu falo, me julgam pelo meu estudo. Eu não consigo ser usada no reino. Então eu vim aqui porque eu sei que aqui a senhora precisa de mim. E lá eu fui líder de cantina, líder de banheiro, líder de cutinho, líder de louvor, líder de tudo, durante um tempo. Eu cheguei para essa pastora e entreguei todos os meus projetos, ela pediu. Inclusive esse que eu estou falando com vocês hoje, era um projeto da madrugada que Deus me deu. Eu levei tudo na mão dela, eu confiei cegamente nela. Porque ela me disse: eu preciso de você, a gente vai crescer juntas. E então eu entreguei tudo na mão dela. E teve um dia, que chegou o grande dia dela falar: filha, eu quero que você abra o culto. Que você faça o culto de mulheres na sexta-feira. Você vai louvar e eu vou pregar, amém? Amém, era a oportunidade da minha vida. Só que lembra que eu era perturbada? Eu não era curada ainda, amém? Eu era perturbada. O que eu fiz então? Eu pensava assim: eu não sou digna de subir lá e pegar o microfone. Eu vou jejuar o dia inteiro. Vou jejuar o dia inteiro, 24 horas, só na água. E vou cantar. Porque eu quero que Deus se revele naquele lugar para eu acreditar que Ele é na minha vida. Então eu tenho que estar preparada. Eu quero sentir, eu quero que aconteça o que acontece no meu quarto. Porque no meu quarto aconteciam grandes coisas. E eu queria que acontecesse na igreja. E eu fiquei de jejum. E tinham lá umas 30 mulheres. Era uma igreja pequena, o primeiro culto de mulheres. Tinha umas 30 mulheres na igreja. E eu fiquei de jejum o tempo todo. Então a minha função era cantar. Primeira estrofe que eu cantei, aconteceu algo que eu nunca vi na minha vida até hoje. Até hoje eu nunca vi a presença de Deus densa, descer como uma névoa. O Senhor tomou conta do lugar. Foi algo que dava para pegar. Foi uma presença sobrenatural. Eu tirei meu sapato e eu desci com uma autoridade que eu não tinha. Lembra que eu estava de jejum? Lembra que eu estava há 15 anos orando de madrugada? Eu era neurótica.
Eu era ferida, eu não era curada, mas eu estava lotada do Espírito Santo. Lotada. Eu desci então e comecei a orar pelas mulheres. Mulheres vomitavam, mulheres caíram, mulheres foram batizadas pelo Espírito Santo. Houve um terremoto naquele lugar. Só que o que aconteceu depois disso? Fiquei de banco. Nunca mais ela me chamou. E eu só fui saber depois. E não há coisa mais triste para alguém que quer ser usada por Deus do que você ter uma única oportunidade e depois nunca ninguém mais te chamar. Você acha que você é um lixo, incapaz, que você desafinou, que você errou, que você fez tudo errado. Porque pior do que alguém chegar e falar, viu, eu não gostei do que você fez, é deixar você de banco calada. Ela nunca mais me escalou e não disse o porquê. E eu fiquei lá me sentindo um lixo sem entender. Mas como ela já frequentava a minha casa, a gente tinha se tornado íntima, ela não tinha coragem de me contar. E eu só soube disso anos depois que ela me disse, através de uma amiga. Ela disse, se eu deixasse a Patrícia continuar, eu ia perder a minha autoridade, porque eu não tinha a unção que ela tinha. Ela se sentiu intimidada pela unção que aconteceu naquele lugar. Mas a culpa não foi só dela. Foi porque o grupo que estava lá começou a falar, quando ela vai de novo? Quando vai ter culto com aquela moça de novo? Quando ela vem de novo? Quando vai fazer culto de mulheres? Chama a Patrícia, chama a Patrícia, chama a Patrícia. Isso gerou nela uma insuficiência. Ela se sentiu incapaz. Ela falou, poxa, eu peguei essa moça, coloquei aqui. Acontece tudo isso, eu estou aqui nessa batalha faz anos e nada acontece. Se eu deixar ela, eu perco o meu cargo de pastora. Eu vou deixar de ser vista como autoridade. Só que não foi só isso. No decorrer desse tempo, eu já era psicanalista, gente. Eu já tinha mais de 40 anos, hein? Eu vou contar para vocês uma história recente, presta atenção. Eu já tinha mais de 40 anos, eu já era psicanalista. Eu comecei a observar, então, que ela era narcisista. Perfil esquizoide narcisista, vocês conhecem isso? Ela tinha o perfil esquizoide narcisista. Mais uma vez, então, o Senhor coloca diante de mim um transtorno psiquiátrico. Tem sentido quando eu digo para você que Ele vai te usar desde a tua infância com as mesmas coisas? Eu estou toda arrepiada. E então eu comecei a perceber que aquela mulher de morena ficou loira. Ela usava as mesmas roupas que eu, ela comprava na mesma loja. Ela foi capaz de ir na farmácia de manipulação após um story que eu fiz, tentar passar pela minha mãe e pegar um remédio meu, que era um colágeno. Ela queria a receita do meu colágeno, mas a farmacêutica era minha amiga e falou, veio uma tal de fulana aqui, falando que é sua mãe para pegar a receita. Ela era doente. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu perdoei e se eu estou aqui hoje é por causa dela, amém? Eu não estou falando mal dela. Estou contando uma história para que você seja edificada e entenda. Eu fui ferida dentro da igreja. Eu queria apenas louvar e eu passava cultos e mais cultos chorando ali no canto quando o playback estava tocando. Eu cantava, gente, eu tinha 2 clipes no YouTube profissional. Eu já era uma cantora. Mas ninguém me dava oportunidade por medo de perder o lugar. Você que é do louvor, toma cuidado para você não matar os sonhos de alguém que quer começar. Quem é do louvor tem muito ego e se acha. A primeira voz é minha. Não, eu que vou fazer. Não sei o quê. Cuidado, eu sei que quem tem vontade de cantar tem que estudar, minha irmã. Eu estudei, eu fiz até lírico. Então você quer cantar, você estuda. Que a igreja também não vai, né? Só que quem está no louvor, quem está na liderança de louvor, cuidado para você não destruir o sonho das pessoas. Foi então que eu fiquei de banco. Meses sem saber disso tudo, sem saber, mas percebi que ela era narcisista. Recebi um convite então para cantar no show da Gabriela Rocha e do Fernandinho. Um produtor me descobriu. Patrícia, vem cantar no show da Gabriela e do Fernandinho, dia tal em Paulínia. Eu, amém. Fui pedir a bênção para ela. E quando você pede a bênção para uma líder saudável, ela fica feliz. Porque ela fala, olha só, ela me honra. Quando você pede a bênção para uma narcisista, ela sente inveja. E você sabe o que é inveja? Invejo. Prefixo negativo in. Eu não quero ver essa pessoa prosperar. Eu não aceito. Eu não quero ter o que ela tem porque eu não queria cantar. Mas eu também não quero ver ela lá. Mas mediante tudo isso ela me disse, vai filha, deixa Deus te usar. Deus te abençoe, está abençoada. Com muita cara de desprezo. Chegou o grande dia, um dia antes então, apareceu no grupo de WhatsApp uma mensagem.
Ministério da igreja. Eu fazia parte de todos os ministérios. O ministério da igreja, eu só não estava em evidência, mas eu estava em todos os ministérios. A mensagem estava o seguinte: amanhã, que era o dia do meu evento, reunião de ministério, quem não vier está fora definitivamente de tudo. Ela criou uma reunião no dia do meu evento, para que eu tivesse o pensamento de desistir de ir no evento. Mas eu não desisti, ela já tinha me abençoado e eu fui. E eu fui, foi uma bênção. Mas de fato eu fui desligada de tudo e me tornei apenas um membro na igreja. Uma igreja de 80 pessoas, que não tinha ninguém para fazer nada. Mas por conta do ego e da doença emocional de uma pastora, a igreja toda padeceu. Mão de obra parada, serviço parado. Por conta de um ego, eu falei, eu vou cumprir. E eu passei meses chorando, playback tocando, e eu dizendo: Senhor, usa alguém. Se o Senhor é Deus na minha vida, usa alguém para colocar o microfone na minha mão. Eu não aguento mais. Já faz 20 anos que eu estou orando desde o dia da promessa. E foi nessa oração que um dia veio um homem pregar. Com 20 anos de espera. Esse homem começou a pregar. Quando ele vira para mim, ele fala: você vai voar. E muitos vão se perguntar: de onde é que você saiu? Você vai voar e vai ser tão rápido que as pessoas não vão entender onde que você estava esse tempo todo. Você vai voar, o seu tempo chegou, eu estou sentindo o cheiro. Passaram-se 20 anos da promessa quando esse homem disse isso para mim. Eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar desesperada. 20 anos esperando que a igreja me desse uma oportunidade. Foi quando então eu ajoelhei e essa mulher que estava aqui na frente com o marido me chama: Patrícia, vem cá. Eu fui. O homem estava aqui pregando ainda, não tinha acabado o culto não. Ela chega em mim e disse: filha, eu sou líder espiritual dessa casa, amém? Então eu tenho a verdadeira revelação e não é nada disso. O Senhor não vai te usar. O seu tempo não chegou. Não se iluda, esquece. Ela teve a capacidade de neutralizar a palavra do profeta no altar, só para não me deixar ser feliz. Ela queria, na verdade, entulhar o meu sonho. Ela não se conformou de ver a minha alegria de que agora vai. Foi então que eu peguei os meus 2 filhos e meu marido e saí da igreja com algo que eu nunca tinha sentido na vida, que era uma síndrome de pânico. Eu era neurótica, lembra? Mas eu nunca tinha tido uma crise emocional. Eu fui para o meu quarto de oração, que eu orava todas as madrugadas, caí de joelho e comecei a brigar com Deus, dizendo: obrigada, Senhor, por ter me enganado. Obrigada porque agora eu estou velha, eu entreguei a minha juventude para o Senhor e foi em vão. Hoje eu entendo que eu não vou ser usada. E nesse momento eu travei a maior guerra espiritual da minha vida. Eu senti subir do solo Satanás, vindo aqui no meu pescoço, um bafo quente. E ele sorriu e disse: você achou que ia ser usada, filha do esquizofrênico? Mais uma vez, 20 anos depois, ele veio com a lacuna da minha alma, para colocar em mim a rejeição que eu tinha passado a vida toda. Essa história que eu estou contando para vocês faz 4 anos. Faz 4 anos que essa mulher disse isso para mim. Faz 4 anos que Deus soprou meu nome no mundo todo. Faz 4 anos que eu pego o avião todo sábado. Faz 4 anos que Deus me levantou nessa terra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faz 4 anos que Ele honrou cada oração, mesmo na ignorância. Faz 4 anos. Ele me disse: filha, eu disse que eu ia te usar, mas eu não disse que ia depender de pessoas. Você não acreditou que eu te amava. Você não teve fé para colocar os pés sem ver nada. A sua timidez, o seu vitimismo te impediu. Eu não sei quem é você aqui hoje. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei se você tem uma promessa, se você tem um chamado, se você é daquelas que pensa: olha, só se meu marido morrer eu vou ser usada, que com esse homem eu não posso servir. Eu não sei se você pensa: só quando eu for igual a ela eu vou ser usada. Só se eu vencer a timidez eu vou ser usada. Só se eu vencer todos os pecados. Eu não sei quem é você. O que eu sei é que o Senhor não quer que você espere uma oportunidade mais. O que eu sei é que Ele tem pressa de você.
O que eu sei é que Ele te quer desesperada, apaixonada por Ele, para Ele te encher e te dar tudo o que você precisa. O que eu sei é que quando eu fui para a internet com 5 pessoas numa live, apenas porque eu tinha recebido um comando, vai, Ele transformou a minha vida. Eu tinha 5 pessoas numa live. Só que eu fui curada quando Ele me disse, arranca a máscara, filha. Não queira ser uma doutora psicanalista na internet. Não queira vender aquilo que você não carrega. Chega e conta quem é você. Eu tenho uma igreja doente. Eu tenho uma igreja que precisa de uma líder que fale, ei, você pode ter depressão sim, isso não é coisa do diabo. Você pode ter seus temores e seus medos. Você pode, porque quando você entender que isso é possível, se entregar no altar e ser cheia, eu te curo. E o Senhor foi me mostrando que eu tinha que chegar e mostrar quem era eu. E eu cheguei e disse quem era eu. Só que você sabe quanto custa você falar para 1 milhão de pessoas que você fez xixi na cama até 14 anos? Você sabe quanto custa você chegar e falar, ei, eu não usava camisola porque eu tinha medo de ser estuprada. Eu sou filha do esquizofrênico. Custa tudo. Custa o ego. Só que a gente é cheia de ego. A gente é cheia de pose, é cheia de títulos. Enquanto você não arrancar a sua máscara, enquanto você não aprender que não dá para colocar um curativo na sujeira, porque você vai apodrecer. Nós estamos feridas e vamos colocando uma gaze por cima, porque ninguém pode mexer aqui, aqui ninguém acessa. Eu caio de vez em quando porque é gostoso e eu não quero me libertar. Eu caí em adultério. Eu não estou dizendo que você tem que escancarar as suas sujeiras para ninguém, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que para o Senhor você tem que aprender a fazer fechamento disso. Reino espiritual é por legalidade. Você abriu, você fecha, a gente não fecha nada. A gente vai abrindo as nossas falhas, pede perdão, sente o amor de Deus, mas vai embora de novo. Caceta do inimigo aqui soprando a culpa. Porque você não expulsa ele desse jeito. Você tem que aprender a fechar as janelas. E fechar janelas é igual ir num terapeuta. Ele fala 5 minutos, você fala 45. Você sai de lá como? Uau, gente, que maravilha, eu tô leve. Fechar seta é você falar, transformar em verbo o gigante que está te prendendo aí. Você precisa aprender a renunciar e a tirar essa gaze. Quando a gente está ferido e vai cobrindo, isso vai fedendo. A gente virou um monte de cristã fedida, um monte de cristã com doenças emocionais, um monte de cristã obesa de lixo. E aí você fala assim, poxa, eu recebi uma promessa há 40 anos, por que eu não fui usada? Você já renunciou ao teu lixo? Ou será que você está escondendo porque ninguém pode saber? Você teve coragem de contar para o Senhor? Você teve coragem de falar, Senhor, me ajuda a perdoar porque eu quero perdoar e perdão é decisão? Ou você faz vista grossa e fala, não tem problema não? Até quando você vai ficar sem perdoar? Se coloca de pé, o louvor pode subir.